Quem foi Jack o Estripador, um dos assassinos mais famosos, dos assassinos em séries mais famosos do mundo. E por incrível que pareça, apesar dele provavelmente ser o mais famoso, ele não é o que tem mais mortes, não é o que matou mais pessoas, é mais pela fama mesmo, por todo aquele clima da Inglaterra, né, em 1800 e pouco. Então, a gente vai falar sobre isso, mas nesse vídeo a gente vai falar sobre os 10 maiores mistérios aí do mundo. Não é necessariamente esses são os 10 maiores, mas tem aqui os 10 maiores, então a gente vai ver nessa lista. E sem enrolar muito, bora aí para essa lista dos 10 maiores mistérios do mundo. E já começando falando do Jack, né? A gente começou falando no vídeo, então já primeiro da lista já vai ser ele. E uma dúvida, qual é? Esse aí, sem dúvida, é um dos maiores mistérios mesmo. Quem seria o Jack o Estripador? Há boatos que falam que pode ter sido uma mulher, que pode ter sido um homem. Já na época já pegaram vários suspeitos e nenhum deles foi confirmado. Então nunca descobrimos e nunca vamos descobrir, provavelmente, a verdadeira identidade desse assassino em série, que é um assassino em série mais, podemos dizer, charmoso, mais com aquele ar de assassino mesmo naquela época, né? Na cidade de Whitechapel. Chapéu Branco, se eu não me engano, né? O nome da cidade aí que ele fez aí. Estima-se que ele tenha tido de 11, 15, 20, porque tem as mortes oficiais e as possíveis mortes que não são oficiais, né? E um detalhe interessante, né, que as vítimas deles eram todas mulheres, então esse também é um fato assim que também chamou bastante atenção naquela época, que hoje você pode dizer que é até mais comum, né, esse tipo de assassino que assassina só mulheres, serial killers que mata só mulheres. Mas de fato aí, esse vai ser um dos mistérios que nunca vai ser resolvido, sem dúvida nenhuma, sobre o Jack o Estripador. Quem foi ele? Até mistérios que ele veio pro Brasil se esconder e morreu aqui, será? Quem construiu a Esfinge, né? A Esfinge que fica localizado na cidade de Gizé, que é uma estátua aí de calcário bastante misteriosa, como vocês estão vendo aí, localizada no Egito. O Egito é sempre misterioso, né? Com as pirâmides, com as tumbas, com tudo isso, a Cleópatra. Tem muita coisa no Egito Antigo que é bastante misterioso e chama bastante atenção. E a Esfinge é uma delas, é um monumento assim dos mais incríveis já feitos, né? Como eu falei anteriormente, obviamente, é como as pirâmides do Egito. É a teoria de ideias de como elas podem ter sido construídas, mas de fato ninguém faz ideia de quem construiu e de como construiu, assim como as pirâmides do Egito. A Esfinge aí é um dos maiores mistérios. Esse aqui, sem dúvida, é um dos mais misteriosos e mais impressionantes dessa lista, né, que é o Manuscrito de Voynich, que nada mais é do que um livro, né, que tem ilustrações aí inacreditáveis aí de aproximadamente 240 páginas, né, com desenhos bizarros de plantas totalmente diferentes do que temos aqui, né, diagramas astronômicos e figuras humanas. Nenhuma mente, nenhuma inteligência artificial conseguiu decifrar esse livro até hoje. Há teorias, obviamente, assim bizarras sobre esse livro, né? Como vocês podem ver, tem plantas assim que não tem na Terra, né? Tipo, é como se fossem plantas criadas de ficção científica, porque não existe na Terra. Diagramas complicados de astronomia que ninguém conseguiu decifrar, dentre outras coisas. Então, assim, há quem diga que esse livro é de outro local, outro ser vivo criou, e de outro planeta. Assim, tem muita teoria quando fala desse livro, e é realmente bizarro e assustador. Dessa lista aqui é um dos meus favoritos, sem dúvida nenhuma, um dos mistérios favoritos. E com certeza, como os anteriores, né, vai ser aí, vamos morrer e não vamos descobrir do que se trata, mas sem dúvida um dos que deixa mais assim arrepiados aí sobre o que pode ser esse livro e da onde teria sido sua origem, né? Esse, né, que é o caso de Atlov Paz, né, que é os 9 esquiadores que acabaram morrendo, foram encontrados mortos na Rússia, assim, de maneiras assim inacreditáveis, né, realmente assustador o jeito que eles foram encontrados. Esse é um dos grandes mistérios assim de assassinatos que há quem diga que já teve solução, há quem diga que foi isso, há quem diga que foi aquilo. O jeito que eles foram encontrados foram extremamente bizarros, né? Tipo assim, eles rasgaram a barraca de dentro para fora. Tinha uns que estavam sem língua, com a crânio amassado. Então, assim, foi realmente muito bizarro, um dos mistérios, maiores mistérios aí sem solução da Rússia. E de fato não tem muito o que explicar, né? Uns vão falar que é isso, outros vão falar que é aquilo, mas uma resposta concreta ninguém tem ainda. Voltamos a falar do Antigo Egito, né? Agora dessa vez a tumba da Cleópatra, que está perdida há mais de 2000 anos, isso mesmo. É a tumba da Cleópatra que está novas pistas, mas de fato o túmulo dela nunca foi encontrado e muito provavelmente não vai ser também, né? Ou vai, talvez, não sei se vão continuar procurando aí, porque é de fato algo muito raro.
para o passado aí. Se encontrasse isso hoje, ia dar muito o que falar. Então, os arqueólogos ia ser um feito enorme. Então, com certeza vai ter muitos procurando isso ainda, mas continua perdido e há mais de 2.000 anos. Então, assim, 2.000 anos tá perdido e muito provavelmente, na minha opinião, vai continuar. Esse aqui é um dos mais bizarros e, tipo assim, sem explicação, né? Que é a peste da dança, que teve 1500 e pouco, se eu não me engano, foi na França, né? Esse é um dos maiores mistérios, assim, que você vê assim, parece até mentira, né? Sei lá, algo assim, mas para ser mais exato, 1518, né? Que foi um caso que ocorreu em Estrasburgo, na França. Quase 400 pessoas dançaram sem parar por muitas semanas, né? Alguns morreram de exaustão de dançar. Então, assim, há quem possa falar que sei lá, mais tipo assim, qualquer coisa que você for buscar de explicação para isso, o que explica várias pessoas, 400 pessoas dançando de forma compulsiva, assim, totalmente aleatória, alguns até morreram. Então, não tem muito o que explicar, é só falar mesmo e tipo, ficar abismado com a parada, tá ligado? Como é que as pessoas começam a dançar e dançam tanto sem parar por vários dias que acabam morrendo. Então, assim, essa aí eu não sei o que falar, essa chama de a peste da dança, né? Não tem explicação e não tem nem muito o que falar, pô. Como é que a gente vai debater uma parada dessa? Enfim, né? Vamos para a próxima. Essa é a civilização do Vale Indo, que foi uma sociedade do bronze que floresceu entre 3.300 a.C. e 1.300 a.C., no noroeste do sul da Ásia, atualmente no Paquistão, né? Essa que foi uma civilização aí no noroeste da Índia que destacou-se por cidades altas e planejadas, como Harappa e Mohenjo, com ruas grandes e avançadas e sistemas de saneamento básico. Essa civilização sumiu totalmente, né? Quando a gente vai falar sobre algumas civilizações, isso já aconteceu, algumas civilizações já foram perdidas, né? Podemos dizer assim. Mas essa é uma das civilizações mais antigas do mundo, com cidades avançadas, sistemas hidráulicos, por motivo, né? Sem guerras aparentes, sem nada. Então esse é um dos mistérios, um dos maiores mistérios de civilizações que desapareceram. E de fato faz a gente pensar assim, se não tem sinais de guerra nem nada, como essa civilização desapareceu assim do nada? Teria sido uma praga, uma doença que todo mundo pegou? Talvez, né? As Crianças Verdes de Volpit. Essa, né, que podemos dizer que é uma lenda, né, famosa na Inglaterra aí, que fala sobre um menino e uma menina com pele esverdeada que teria aparecido em uma vila com roupas totalmente diferentes para aquela época, né, que foram encontradas por camponeses ali perto da cidade da vila de Volpit. Então, assim, tinha comportamentos estranhos, roupas totalmente diferentes. E existe aí bastante teorias sobre esse assunto, né? Pode ser, tem gente que fala que faz parte do folclore local, que eram fadas. Tinha gente que falou que essas crianças estavam, na verdade, doentes, né? Intoxicação ou clorose, né? Que é meio que uma explicação científica que sugere que as crianças sofram uma anemia severa, chamada de doença verde. E tem outras teorias também que, na minha opinião, são bem mais interessantes, né? Que são seres de outro planeta, né? Com essas cores, podemos chamar de híbridos, talvez, híbridos de seres humanos com outro, por isso teria a aparência de seres humanos, mas com outras cores, por exemplo. Então também tem essas teorias aí bizarras, e que de fato aí, a gente for pegar todos esses fatos aqui desse vídeo, todas as teorias, fica assim bizarro a gente começar a falar sobre vários, e quando falar de extraterrestre para mim é top, eu amo esse assunto. Então esse caso aqui é bem bizarro, de verdade, esse caso é bem bizarro, e eu acredito de fato que essas que não passa de um lenda, pode ter acontecido de verdade, pode ter sido sim, quem sabe seres de outros planetas aí, e obviamente é mais um dos mistérios que nunca vamos descobrir. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal. Se não for inscrito, ativa o sininho de notificações. Veja outros vídeos, tem muito vídeo legal aqui de mistério sobre outras coisas aqui no canal. Então, se você já gostou do assunto, peça a sua força. Tamo junto, até o próximo vídeo. Lembrando que tem 3 vídeos por semana aqui no canal, então eu tô me esforçando cada vez mais para criar mais conteúdo. Tamo junto, até uma próxima. Valeu!